Apesar da montanha de provas de que os alegantes do Vaticano II ao Papado, isto é, de João XXIII a Francisco, não são papas verdadeiros, mas antipapas heréticos que, de acordo com os ensinamentos católicos, não se sentaram na cátedra de São Pedro, muitos rejeitam a posição sedevacantista porque pensam que é impossível que Deus tenha deixado a Igreja Católica durante décadas sem um verdadeiro Papa. Eles acreditam que é incompatível com os ensinamentos dogmáticos da Igreja Católica no Primeiro Concílio do Vaticano que São Pedro terá sucessores perpétuos na primazia. Essa objeção é falsa e foi refutada no passado. No entanto, este vídeo cobrirá alguns pontos novos extremamente importantes que, assim o esperamos, abrirão os olhos de mais pessoas para a verdade. Esses factos demonstram ainda mais que aqueles que rejeitam a posição sedevacantista, a verdadeira posição católica sobre a atual crise do Vaticano II, estão a cometer um erro colossal. Queira considerar os seguintes factos. Em várias passagens do Antigo Testamento, Deus prometeu que o trono do rei David seria perpétuo e que ele teria sucessores perpétuos nele. Por exemplo, 2 Samuel 7,16. A tua casa será estável, o teu reino se perpetuará diante do teu rosto e o teu trono, David, será firme para sempre. 1 Reis 2,45 ou 3 Reis 2,45 na Bíblia Matos Soares. O rei Salomão será abençoado e o trono de David será para sempre estável diante do Senhor. Salmo 89 ou Salmo 88 em algumas versões. Jurei a David meu servo, conservarei eternamente a tua descendência, tornarei firme o teu trono por todas as gerações. De nenhum modo faltarei a David, a sua descendência permanecerá eternamente e o seu trono será diante de mim como o sol. 2 Crônicas 13:5. O Senhor Deus de Israel deu para sempre a David e aos seus descendentes a soberania sobre Israel por um pacto. Há outras passagens que poderiam ser citadas, mas considere Jeremias 33:17. Abre aspas. Porque isto diz o Senhor, não faltará jamais um homem na linhagem de David que se sente sobre o trono da casa de Israel. Fecha aspas. Como podemos ver, o próprio Deus prometeu que a cátedra ou trono de David seria perpétua, que teria sucessores perpétuos e que jamais faltaria a David um homem de sua família para sentar-se em seu trono. Bem, descubra o que aconteceu. Pouco depois de Jeremias ter feito essa profecia, o Império Babilônico saqueou Jerusalém e levou o rei Zedequias, sucessor do trono de David, para exílio, onde ele morreu. Após a morte do rei Zedequias por volta de 586 a.C., não houve sucessor ao trono de David por mais de 500 anos. A cátedra, ou trono de David, que o próprio Deus prometeu infalivelmente que seria perpétuo, que teria sucessores perpétuos e que nunca faltaria um homem da família de David para sentar-se no trono, foi deixado vago por Deus por mais de 500 anos. Permitam-me que repita isso. O trono ficou vago por mais de 500 anos. Consequentemente, algumas pessoas pensaram que a promessa de Deus tinha falhado ou não sabiam como ela seria cumprida. Então, como continuou e se cumpriu a sucessão perpétua que Deus prometeu em relação ao trono de David? Depois de uma vacância de mais de 500 anos, a sucessão de David foi continuada e cumprida pelo próprio Jesus. Jesus veio e assumiu o trono de David de uma maneira que muitos não esperavam e ele mantém o trono para sempre. Como diz Lucas 1,32, será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. A respeito de Jeremias 33:17, que dizia: Porque isto diz o Senhor, não faltará jamais um homem na linhagem de David que se sente sobre o trono da casa de Israel, diz o comentário Haydock, abre aspas, isso foi verificado em Cristo, que é da casa de David e cujo reino na sua igreja não terá fim. A tribo de Judá continuou muito eminente até a sua vinda, mas não havia rei até Hircano e ele era de outra tribo. Os sacerdotes governaram depois de Neemias até Herodes ser nomeado pelos romanos. Isto deve, portanto, ser explicado sobre o reino eterno de Cristo. Fecha aspas. Comentaristas não católicos também reconhecem essa longa vacância do trono de David. Isto é de um comentário de um famoso metodista, Joseph Benson, que morreu em 1821. Abre aspas. É muito evidente que as profecias desses versículos, isto é, Jeremias 33:17-18, não se cumpriram nos judeus depois do cativeiro babilônico, pois desde aquele tempo até a vinda de Cristo, David ficou sem um sucessor da sua família sentado no trono de Judá ou de Israel.
Não há dúvida, portanto, que aqui Jeremias prediz o reino de Messias. Fecha aspas. Portanto, não houve sucessor no trono de David desde a morte do rei Zedequias, por volta ou depois de 586 a.C., até a vinda do Senhor Jesus Cristo, mais de 500 anos depois. Se pode haver uma vacância de mais de 500 anos no cargo que Deus prometeu que teria sucessores perpétuos e que nunca faltaria um homem da família de David, pode facilmente haver uma vaga de 70 anos na cátedra de São Pedro por parte de um julgamento bíblico que cumpra a profecia sobre o fim dos tempos. Uma vacância prolongada na cátedra de São Pedro é exatamente o que vimos na apostasia do Vaticano II, tal como demonstrado por uma abundância de provas teológicas. Antes de abordarmos mais sobre o trono de David e a sua relevância para a situação atual, vamos revisitar o Vaticano I. O primeiro concílio do Vaticano fez uma série de declarações dogmáticas sobre a perpetuidade do cargo papal. Um cânone frequentemente citado a esse respeito é o seguinte, abre aspas, se alguém, pois, disser que não é de instituição de Cristo mesmo, ou por direito divino, que o bem-aventurado Pedro tenha perpétuos sucessores no primado sobre a Igreja Universal, ou que o Romano Pontífice não é sucessor do bem-aventurado Pedro no mesmo primado, seja anátema. Fecha aspas. Esse cânone, obviamente, não significa que a cátedra de São Pedro não possa estar vaga. A cátedra de São Pedro ficou vaga inúmeras vezes na história da Igreja, depois da morte de um Papa e antes da eleição do próximo Papa. Esse período sem um Papa era chamado de interregno e poderia durar anos. Pelo contrário, o cânone do Vaticano I significa que cada vez que há um Papa válido, ele é perpetuamente um sucessor de São Pedro no mesmo primado, isto é, ele possui a mesma autoridade que São Pedro tinha sobre a Igreja. Esse direito de primazia durará até o fim dos tempos. Johann Franzelin foi um teólogo que durante o primeiro concílio do Vaticano foi nomeado cardeal pelo Papa Pio IX. Em 1887, após as definições dogmáticas do primeiro concílio do Vaticano, ele escreveu o seguinte sobre a questão da perpetuidade do ofício papal. Abre aspas. Daí a distinção entre o assento e quem nele está sentado em matéria de perpetuidade. O assento, isto é, o direito perpétuo do primado, devido a Deus na sua lei imutável e na sua providência sobrenatural, e devido à Igreja no seu direito e no seu dever de manter para sempre como depósito o poder divinamente instituído para os sucessores individuais de Pedro e de providenciar a sua sucessão por uma lei firme, nunca cessa. Mas os herdeiros individuais ou os que estão sentados na sede apostólica são homens mortais e, por isso, a sede nunca pode falhar, mas pode ficar vaga e frequentemente fica vaga. Mesmo em tal período, de facto, permanece a lei divina e a instituição da perpetuidade. Fecha aspas. Assim, a instituição permanece perpétua mesmo quando a sé está vacante. Vários teólogos ensinaram que a cátedra de São Pedro poderia ficar vaga por um longo tempo. Por exemplo, o padre Edmund O'Reilly, outro teólogo proeminente que morreu depois do Vaticano I, disse que poderia ter havido um interregno papal, ou seja, um período sem Papa, que durasse por todo o grande cisma do Ocidente, que foi quase 40 anos. Eis o que ele aprovou após o concílio. Abre aspas. O grande cisma do Ocidente, 1378 a 1417, sugere-me uma reflexão que tomo a liberdade de expressar aqui. Que a verdadeira Igreja permanecesse entre 30 a 40 anos sem uma cabeça bem esmerada e representativa de Cristo na Terra, isso não seria possível. Mas, no entanto, aconteceu, e não temos garantia alguma de que não volte a acontecer. O que posso inferir é que não devemos ser demasiado ávidos em pronunciarmos-nos sobre aquilo que Deus pode ou não permitir. Nós, ou os nossos sucessores nas futuras gerações de cristãos, veremos talvez males mais estranhos do que os que até agora foram experienciados, até mesmo antes da aproximação imediata daquela grande consumação de todas as coisas na terra que precederá o dia do juízo. As contingências em relação à Igreja, que não estão excluídas pelas promessas divinas, não podem ser consideradas como impossibilidades práticas, simplesmente porque seriam terríveis e desesperantes num grau muito elevado. Fecha aspas. Ele também disse, não que um interregno que durasse todo o período do grande cisma do Ocidente fosse algo impossível ou inconsistente com as promessas de Cristo, pois isso não é de modo algum manifesto. Fecha aspas. Esses são pontos importantes. Mas o que temos demonstrado com relação à vacância de mais de 500 anos do trono de David, um trono que Deus prometeu que teria sucessores perpétuos,
prova que uma longa vacância da Cátedra de São Pedro não é de modo algum contrária ao Vaticano I, à indefectibilidade ou às promessas de Deus à sua Igreja. Na verdade, essa vacância prolongada da Cátedra de São Pedro foi prefigurada e indicada em profecia. O que é adicionalmente fascinante nessa comparação entre a vacância do trono de David e a atual vacância do trono de São Pedro é que em ambos os casos a Babilônia esteve envolvida. Foi a Babilônia do Antigo Testamento, o Império Babilônico, que saqueou Jerusalém, causando essa vacância de mais de 500 anos no trono de David. Deus permitiu tal vacância prolongada como castigo pelos pecados do povo. E é a Babilônia do Novo Testamento, a prostituta da Babilônia, a profetizada seita Vaticano II em Roma sob os antipapas apóstatas, que assumiu ilegalmente o controlo das estruturas físicas da Igreja. Isso resultou numa vacância de décadas da Cátedra de São Pedro, enquanto hereges manifestos que não são validamente eleitos fingiram ser papas em Roma. Os nossos vídeos Apocalipse agora no Vaticano, Caiu a Babilônia e Apocalipse 18:2 aconteceu, mostram que a seita Vaticano II e os seus antipapas apóstatas cumprem profecias sobre a prostituta da Babilônia de várias maneiras impressionantes. O primeiro Papa, São Pedro, foi martirizado em Roma e enterrado no local da Basílica de São Pedro, na cidade moderna do Vaticano. As próprias palavras de São Pedro em 1 Pedro 5,13 indicam que a Babilônia do Novo Testamento está localizada onde ele está localizado. Isso significa que a localização da Babilônia do Novo Testamento é Roma e, mais especificamente, é a Basílica de São Pedro no Vaticano, onde São Pedro foi enterrado. É por isso que as profecias sobre a prostituta da Babilônia foram cumpridas nesse mesmo local. Como apenas um exemplo, Apocalipse 18:2 diz que a Babilônia caiu e se tornou habitação de demônios e prisão de toda ave e animal impuro. Em 8 de dezembro de 2015, o 50º aniversário do encerramento do Concílio Vaticano II, durante o show de luzes do Fiat Lux, o Vaticano projetou imagens de aves e bestas impuras na fachada da Basílica de São Pedro, mesmo acima do lugar onde São Pedro está enterrado, numa impressionante correspondência com as palavras de Apocalipse 18:2. Sucedeu-se deste modo no próprio local da Babilônia do Novo Testamento. Agora, considere o seguinte. A Babilônia do Antigo Testamento saqueou Jerusalém em 586 a.C. sob o rei Nabucodonosor II. Na capital do seu Império Babilônico, acredita-se que ele tenha construído os Jardins Suspensos da Babilônia. Estes eram considerados como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esta é uma famosa representação de como eram os Jardins Suspensos da Babilônia. Pode ver as videiras penduradas sobre os pilares. Esses jardins suspensos da Babilônia eram talvez a característica mais proeminente da capital do Império Babilônico, o qual levou o povo de Deus para o cativeiro e causou uma vacância no trono de David. Veja agora essas imagens do show de luzes Fiat Lux na Basílica de São Pedro. Além das imagens das aves e dos animais que correspondem à descrição da prostituta da Babilônia no Apocalipse 18:2, pode ver uma réplica dos jardins suspensos da Babilônia. Observe as videiras penduradas sobre os pilares, como nos jardins suspensos da Babilônia. Acha que isso é apenas uma coincidência? Bem, não é. É outro sinal para confirmar a ligação entre a Babilônia do Antigo Testamento, o Império Babilônico, que levou o povo de Deus para o cativeiro como parte de um julgamento bíblico, e a Babilônia do Novo Testamento, a seita apóstata do Vaticano II, que ergue-se perto do fim do mundo, no lugar onde se encontra São Pedro, como parte de um julgamento bíblico durante a grande apostasia. A Babilônia do Novo Testamento levou multitudes de ex-membros da verdadeira Igreja, a Igreja Católica, à apostasia e a afastarem-se da verdadeira fé católica e, portanto, ao cativeiro espiritual. Logo, aqueles que pensam que estão a defender a Igreja Católica ao defender os antipapas do Vaticano II estão totalmente enganados. Você não está a defender a Igreja Católica, você está a alinhar-se com os antipapas apóstatas na profetizada prostituta da Babilônia do fim dos tempos. A seita Vaticano II é o cativeiro da Babilônia do fim dos tempos. No entanto, como se trata de um julgamento bíblico sobre o povo de Deus do Novo Testamento, ocorre na Babilônia do Novo Testamento, o lugar onde São Pedro se encontra, o Vaticano, não na Babilônia do Antigo Testamento. Ocorre também em conexão com o engano espiritual. O cativeiro babilônico do Vaticano II causou uma vacância prolongada na Cátedra de São Pedro, assim como o cativeiro babilônico do Antigo Testamento esteve ligado a uma vacância do trono de David.
Além disso, há uma ligação inegável entre o cargo de Davi no Antigo Testamento e o cargo de São Pedro no Novo Testamento. As pessoas que se envolvem em apologética papal estão cientes dessa ligação. O reino de Jesus, a sua Igreja, é moldado de acordo com o reino de Davi e Israel do Antigo Testamento. Os ministros reais que formavam o gabinete real na monarquia davídica, assim como as 12 tribos de Israel, prefiguraram os 12 apóstolos de Jesus. O primeiro-ministro de Davi recebeu uma chave e Jesus deu as chaves do reino a São Pedro. O nosso vídeo A Bíblia Prova o Papado também demonstra que há uma correspondência marcante entre o que o rei Davi fez no concílio em Jerusalém, registado em 1 Crônicas 28, e o que São Pedro fez no concílio de Jerusalém em Atos 15. No concílio de 1 Crônicas 28, Davi levantou-se e disse: "O Senhor Deus escolheu-me dentre toda a casa de meu pai para me fazer rei." No concílio de Atos 15, Pedro levantou-se e disse: "Deus há muito tempo me escolheu entre vós, para que da minha boca ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e abraçassem a fé." No concílio de Jerusalém, Pedro disse e fez o que Davi disse e fez, usando exatamente a mesma palavra, escolheu, precisamente porque Pedro tinha autoridade suprema sobre a Igreja da Nova Aliança, assim como o rei Davi tinha autoridade suprema sobre Israel. A Igreja é Israel de Deus. Gálatas 6,16. Portanto, faz perfeito sentido que, tal como o cativeiro babilônico no Antigo Testamento esteve ligado a uma longa vacância do trono de Davi, o cativeiro babilônico no fim dos tempos esteja ligado a uma longa vacância do trono ou cátedra de São Pedro. É também digno de nota que a longa vacância do trono de Davi, causada pelo Império Babilônico, precedeu a primeira vinda de Cristo. Faz sentido, portanto, que uma prolongada vacância do trono de São Pedro precedesse a segunda vinda de Cristo. Então, de que modo irá continuar a sucessão perpétua na Cátedra de São Pedro depois desta longa vacância que foi causada pelos antipapas do Vaticano II? No primeiro milénio, os papas foram frequentemente eleitos por aclamação do clero e do povo de Roma. São Roberto Bellarmino assinala que se todos os cardeais morressem de uma vez só, o direito de eleger o Papa iria para um conselho ou para o clero de Roma. Deus poderia organizar os acontecimentos de modo a que um verdadeiro católico fosse aclamado Papa em Roma e consagrado bispo, semelhante ao modo de eleição no primeiro milénio. Entretanto, considerando que estamos claramente no fim dos tempos e testemunhando o cumprimento de profecias sobre a prostituta da Babilônia, a besta e o anticristo, não creio que esse seja o cenário mais provável. O que acredito ser mais provável é que, assim como Jesus Cristo veio pela primeira vez e pôs fim à vacância do trono de Davi, sentando-se no trono e mantendo-o para sempre, Jesus voltará, assumirá o trono de São Pedro e mantê-lo-á para sempre, perpetuamente. Jesus é o chefe invisível da Igreja. Um Papa válido é meramente o seu representante, o seu vigário, e diz-se que é o chefe visível da Igreja. Quando Jesus voltar em glória, ele assumirá a primazia visível e a chefia sobre seu rebanho. Assim, a sucessão da Cátedra de São Pedro pode continuar para sempre exatamente da mesma maneira que a sucessão perpétua ao trono de Davi continuou para sempre, depois da longa vacância, pelo próprio Jesus. Isto é o que faz mais sentido, ao meu ver. A vacância do trono de Davi durou mais de 500 anos. É claro que não acreditamos que a atual vacância da Cátedra de São Pedro dure tanto tempo. Embora Israel não tivesse um rei no trono durante centenas de anos, o povo foi levado para cativeiro na Babilônia como profetizou Jeremias durante 70 anos. Ver Jeremias 25:11-12 e Jeremias 29:10. Visto que a seita Vaticano II e os seus antipapas apóstatas representam definitivamente a prostituta da Babilônia e o cativeiro babilônico do fim dos tempos, faria sentido que a situação atual, em que não há um Papa válido, mas uma série de antipapas em Roma, pudesse durar 70 anos. De facto, por que motivo Deus escolheria usar a palavra específica Babilônia em 1 Pedro 5 e em Apocalipse de todas as palavras que ele poderia ter usado, fazendo assim uma ligação direta com a Babilônia do Antigo Testamento, ao menos que ele pretendesse indicar que esse cativeiro babilônico do fim dos tempos, no lugar onde São Pedro está localizado, também duraria décadas, assim como o cativeiro babilônico do Antigo Testamento durou décadas, 70 anos de facto. O primeiro antipapa do Vaticano II, o herege manifesto João XXIII, assumiu o controle em Roma após a sua falsa eleição, em 28 de outubro de 1958. Isso representa muito plausivelmente o início do cativeiro. Alguns poderiam argumentar que o cativeiro realmente começou com a promulgação oficial do Vaticano II em 8 de dezembro de 1965.
O show de luzes Fiat Lux, que corresponde à descrição de Apocalipse 18:2, ocorreu no 50º aniversário do encerramento do Concílio Vaticano II. Isso não foi apenas uma coincidência, uma vez que a seita Vaticano II é a prostituta da Babilônia. Mas como os antipapas já reinavam em Roma, a opinião de que o cativeiro não começou antes de 1965 é menos provável. Esse cativeiro babilônico do Vaticano II pode terminar em menos de 70 anos, talvez dure mais tempo, mas 70 anos seria outro paralelo preciso com o que aconteceu no Antigo Testamento e a linguagem que a Escritura usa em Jeremias e em Apocalipse, ou Livro da Revelação, para descrever os acontecimentos do Antigo e do Novo Testamento com relação à Babilônia é impressionantemente semelhante em várias passagens. E, é claro, nenhum homem sabe o dia ou a hora em que Jesus Cristo voltará. Independentemente do quanto dura essa vacância e esse cativeiro babilônico, estamos no fim dos tempos e a testemunhar o cumprimento da profecia sobre a besta do fim dos tempos, a prostituta da Babilônia, o anticristo, etc. Veja o nosso vídeo Apocalipse agora no Vaticano. Os factos apresentados neste vídeo provam que não há nada contrário aos ensinamentos católicos ou ao Vaticano I em reconhecer que não há um Papa válido desde o Papa Pio XII e que todos os aligantes do Vaticano II ao papado são antipapas heréticos. Essa é a verdadeira posição. É a conclusão que o ensinamento católico nos exige chegar à luz dos factos. Os antipapas do Vaticano II são hereges e apóstatas notórios. Não são verdadeiros papas. Eles lideram a prostituta da Babilônia, a profetizada contra a Igreja do fim dos tempos. Queremos encerrar este vídeo com uma pequena secção do nosso vídeo Apocalipse agora no Vaticano, que diz respeito à prostituta da Babilônia. O Vaticano II, que encerrou a 8 de dezembro de 1965, foi o próprio Concílio da Apostasia que deu início e caracteriza a apocalíptica contra a Igreja, a prostituta da Babilônia do fim dos tempos. A seita Vaticano II cumpre claramente a profecia sobre a prostituta da Babilônia de muitas outras formas também. Apocalipse 18:3 diz que todas as nações beberam o vinho da sua furiosa fornicação. O Apocalipse menciona mais de uma vez o vinho da fornicação da prostituta porque, após o Concílio Vaticano II, foram feitas alterações à parte do vinho da forma de consagração na nova missa. A mudança de muitos para todos na forma de consagração falsificou as palavras de Cristo e fez com que essas missas, entre aspas, se tornassem inválidas. Diz-se que a prostituta está vestida de púrpura e escarlate, porque os bispos usam púrpura e os cardeais usam escarlate, e homens de púrpura e escarlate são uma visão comum na cidade do Vaticano. A prostituta tem vários aspectos externos, mas não a substância da verdadeira Igreja Católica. A prostituta está embriagada com o sangue de santos e mártires, porque zomba dos santos mediante o seu falso ecumenismo e indiferentismo religioso. Em Apocalipse 17:6, lemos que quando São João viu a prostituta, perguntou-se admirado. O substantivo traduzido por admirado nesse versículo é tauma. Só é usado uma outra vez no Novo Testamento, em 2 Coríntios 11:14, onde é empregado para descrever choque, espanto ou confusão gerada por falsos apóstolos que se fazem passar por apóstolos de Cristo. Faz sentido que quando São João viu a prostituta tenha ficado em extremo admirado porque é uma contra-igreja dirigida por falsos apóstolos de Pedro, isto é, antipapas que se dizem sucessores do apóstolo Pedro, mas não o são. De facto, quando o Apocalipse diz que as pessoas se admirarão de ver a besta porque ela voltou, usa o verbo taumazo, a forma verbal de tauma. Isso é mais uma indicação de que quando a Roma pagã regressar, estará sob a aparência de apóstolos e ministros de Cristo. Ou seja, será Roma pagã sob a aparência da Igreja, uma contra-igreja. Assim, quando Roma pagã regressa nos últimos dias sob a aparência de apóstolos e ministros de Cristo, não está envolvida numa perseguição física, mas sim numa tentativa de subversão espiritual. De acordo com Apocalipse 17:4, a prostituta tem um cálice dourado na mão. Isto refere-se ao falso sacerdócio e às falsas missas na contra-igreja Vaticano II. Apocalipse 18:6 refere-se ao cálice em que a prostituta misturou. Isto é uma referência à mistura de água e vinho na nova missa. Essa referência significa que a prostituta cometeu graves violações nessa área litúrgica ao falsificar o verdadeiro culto da Igreja Católica. Curiosamente, a antiga representação da mulher Europa está num vaso utilizado para misturar água e vinho. Esta é outra indicação de que esta referência no Apocalipse 18:6 é a Europa transformada em prostituta espiritual através da sua apostasia do catolicismo e das suas abominações litúrgicas. Ademais, a afirmação nesse versículo dá-lhe o dobro conforme as suas obras corresponde a 1 Timóteo 5:17.
Aí lemos que os sacerdotes que governam bem são tidos como dignos de dupla honra. Mas Apocalipse 18:6 diz da prostituta: dá-lhe o dobro conforme as suas obras, porque ela representa falsos sacerdotes e falsos ministros que agem e governam de uma forma maléfica. Poderíamos dar mais exemplos da ligação entre a seita Vaticano II e a prostituta da Babilônia. Uma vez que a seita Vaticano II é claramente a prostituta da Babilônia e a prostituta senta sobre a besta do fim dos tempos, faz sentido que o anticristo, aquele que é ferido e depois tem a sua imagem honrada, tenha estado ligado aos acontecimentos na cidade do Vaticano durante este período. Isto apoia ainda mais a conclusão de que João Paulo II foi o anticristo. Além disso, quando a besta sob Nero matou São Pedro, Pedro foi morto no Monte do Vaticano, que se encontra na atual cidade do Vaticano. Portanto, quando a besta surgiu no primeiro século, perseguiu o líder visível da Igreja naquele mesmo lugar, o que é agora a cidade do Vaticano. Pedro foi ali enterrado no que é hoje a cidade do Vaticano, com a sua sepultura localizada debaixo do altar-mor, na Basílica de São Pedro. Quando o cristianismo conquistou espiritualmente Roma e a Europa, a estrutura física mais proeminente do cristianismo foi construída naquele mesmo local onde São Pedro está enterrado, na que é hoje a cidade do Vaticano. Portanto, faz sentido que quando a besta voltar e a prostituta estiver sentada em cima dela, as profecias se cumpram ali mesmo, na cidade do Vaticano, onde São Pedro está enterrado. E foi isso que aconteceu. É por isso que vemos que as profecias sobre a besta, os 7 reis, o anticristo e a prostituta da Babilônia foram cumpridas ali mesmo, na cidade do Vaticano. O cumprimento destas profecias em Roma serve para provar, e não para refutar, que a Igreja Católica é a única verdadeira Igreja de Jesus Cristo. O grande engano centra-se em ludibriar aqueles que afirmam ser católicos e aqueles que afirmam professar união com Roma. Encontrareis muitas provas bíblicas da fé católica no nosso website igrejacatólica.org e no nosso material. As profecias sobre a queda e prostituição de Roma dizem respeito à queda da cidade de Roma da fé católica, porque a fé católica é a única fé verdadeira de Jesus Cristo, fora da qual não há salvação. Mas para ser um verdadeiro católico, é preciso ser um católico tradicional.